Sejam todos bem-vindos ao canal Aulas Online Moçambique. Aqui quem vos fala é o professor Moisés Domingos Mandati, também conhecido como Vetor da Física. Pessoal, a agenda de hoje consistirá na resolução do exame de 2022 de Física, o EM. A primeira questão foi colocada da seguinte forma: o efeito fotoelétrico contrariou as previsões teóricas da física clássica, porque mostrou que a energia cinética máxima dos eletrões emitidos por uma placa metálica luminosa depende. Então, aqui, sem dar forçamento para as alternativas, então tu tens que ter uma ideia do que é o fenômeno fotoelétrico. Sabe muito bem que o fenômeno fotoelétrico consiste na remoção de eletrões livres numa superfície metálica através de uma fonte luminosa. Por exemplo, que é o Sol, né? Nós podemos ter o Sol e podemos ter o metal. Então, os eletrões que estão na superfície do metal podem ser ejetados através de uma fonte luminosa. A energia proporcionada por uma fonte luminosa é calculada mediante a fórmula: energia é igual à constante de Planck vezes a frequência. Essa é a energia incidente. Mas também sabemos que a equação fundamental do fenômeno fotoelétrico é energia igual à função trabalho do metal mais a energia cinética máxima. Isolando a energia cinética máxima, teremos energia cinética máxima é igual à energia incidente menos a função trabalho. Esta função trabalho podemos, entre aspas, considerar uma constante que vai depender de cada metal. Então, podemos aqui traçar uma relação que vai consistir entre a energia incidente, energia cinética máxima e a energia incidente, que é energia é H vezes F menos a função trabalho. Podemos ver claramente que a energia cinética máxima depende muito mais da frequência. Depende da frequência ou do comprimento de onda, porque a frequência é igual a C sobre lambda. Então, na base desta informação, já podemos analisar as opções. E, dentre as opções aqui analisadas, podemos sugerir aqui a opção E, que é a correta. Vem o seguinte: da frequência e não da amplitude da radiação incidente. Bom, alguns poderiam fazer uma confusão com a opção B. A opção B vem o quê? Da frequência e não do comprimento de onda da radiação incidente. Aqui essa opção não está correta. Não devia vir não. Né? Aqui devia vir da frequência ou do comprimento de onda. Muito bem. A segunda questão vinha colocada da seguinte forma, né? A faixa de radiação eletromagnética perceptível dos seres humanos está compreendida entre o intervalo 400 a 700 nanômetros. Considere as afirmações a seguir. Primeira afirmação: a cor é uma característica somente da luz absorvida pelos objetos, né? Nós podemos aqui analisar essa opção aqui, podemos ver que não faz sentido. Número 2, um corpo negro ideal absorve toda a luz incidente, não refletindo nenhuma onda eletromagnética. Bom, aqui nós temos que analisar, na verdade, o que é um corpo negro. Um corpo negro, não estamos a falar de negros como raça, não. Estamos a falar de um corpo que é capaz de sugar, em outras palavras, a radiação, né? Nós podemos dar o exemplo das paredes, né, de casa. São o modelo de um corpo negro. Elas absorvem a radiação que é emitida pelo Sol. Agora, existe o que nós chamamos de corpo negro. Existe um corpo negro ideal. Há uma diferença. O corpo negro ideal é todo aquele que absorve maior quantidade de energia e aí no espaço de libertar uma certa quantidade para o ambiente. Atenção! Quando existe a fonte. Então, nós podemos ver o seguinte: podemos ter aqui um corpo e do outro lado podemos ter o quê? A fonte. Podemos ter o caso, por exemplo, do Sol.
O Sol vai fazer o quê? Vai emitir o que é radiação. Então, este corpo aqui vai absorver a radiação. Aqui está a absorver toda a radiação que vem do quê? Da fonte. Aqui, no momento que tem a fonte, o corpo não vai libertar o que é radiação. Quando isso acontece, dizemos que o corpo é o quê? É negro e ideal. Estamos juntos? Então, essa afirmação faz sim sentido. Agora, a terceira afirmação vem colocada da seguinte forma. A frequência de uma determinada cor, radiação eletromagnética, é sempre a mesma. Você, obviamente, já ouviu falar da radiação visível. Ela está apresentada em termos do quê? De cores, né? Temos a cor violeta, amarela, etc. Então, para cada faixa, existe uma determinada frequência. Por exemplo, para a cor amarela, tem uma dada frequência. Azul tem uma outra frequência. Então, essa afirmação também está correta. Agora, a quarta e última afirmação é: a luz ultravioleta tem energia maior do que a luz infravermelha. Aqui, pessoal, não há outro remédio a não ser memorizar as ondas eletromagnéticas no que concerne à sua organização quanto à frequência. Primeiro, temos o quê? As ondas de rádio e TV. Em seguida, temos o quê? Micro-ondas. Depois de micro-ondas, temos o quê? Radiação infravermelha. Depois da radiação infravermelha, temos a radiação visível. E da radiação visível, temos o quê? Radiação ultravioleta. E aí vai. Então, nessa sequência que o professor acaba de listar, a frequência está a aumentar. Então, nós podemos concluir que a luz ultravioleta tem, sim, maior energia. Por quê? Sabe que quanto maior for a frequência, maior será o quê? A energia, obviamente, de acordo com a fórmula aqui apresentada. Então, meus caros, a opção correta aqui é E, que diz que apenas 2, 3 e 4 são as afirmações certas. Número 3, sendo 4,2 eletronvolts a função trabalho, né? Para extrair os fotoeletrões de um metal, qual o comprimento de onda máximo abaixo do qual não se verifica o fenômeno fotoelétrico? Não se verifica o fenômeno fotoelétrico. Então, pessoal, dissemos que para se verificar o fenômeno fotoelétrico, nós temos aí uma frequência limite, né? Você conhece muito bem o gráfico da energia cinética em função da frequência. Então, energia cinética em função da frequência. Temos isto. Conforme consegue ver neste gráfico, este F0 chama-se frequência limite ou limite vermelho. Significa o quê? É uma fronteira. F0 é uma fronteira. Significa que abaixo dele não há fenômeno fotoelétrico. Acima dele há fenômeno fotoelétrico. Mas o que é fenômeno fotoelétrico? O fenômeno fotoelétrico, como nós dissemos no número anterior, consiste na remoção de eletrões livres numa superfície metálica através de uma fonte luminosa. Muito bem, aqui estão a pedir o comprimento. Para você ter o comprimento de onda, precisaria ter o quê? A frequência, pois existe uma relação entre esses dois parâmetros. Como ter a frequência? Te dão aqui a função trabalho. Função trabalho é de 4,2 eletronvolts. Daqui nós podemos dizer o seguinte: a função trabalho é igual a H vezes o que? F0. Mas nós não queremos F0, queremos o quê? O comprimento. Então, podemos dizer que função trabalho é igual a H vezes F0 é C sobre o quê? Lambda máximo. Eles querem um valor de lambda. É só a gente isolar. O lambda máximo será igual a H vezes C sobre o quê? A função trabalho. A constante de Planck aí, pessoal, eu tenho dado o seguinte conselho. Se a sua função trabalho, anotaram bem essa dica. Essa dica vai te salvar muito nos exames. Se a função trabalho estiver em eletronvolt, você deve obrigatoriamente colocar a constante de Planck também em eletronvolt vezes o que? Segundos.
e não na constante que aí te propõem. Porque aqui estão a propor uma constante que está em joules, que não te vai ajudar. Ok? Então, a constante de Planck eletrovolts qual é? É de 4,14 vezes 10 elevado a menos 15 eletrovolts vezes segundos. C é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, a velocidade da luz, sobre a função trabalho, que é 4,2 eletron-volts. Ok, eletron-volts com eletron-volts, tu simplificas. E também aqui, pessoal, temos uma dica muito importante. Esses números decimais aqui, tu tens que ter uma técnica de como matar, ok? Eu aconselho os meus estudantes para usarem aproximações. Neste caso, tu consegues ver que o 4,14 e o 4,2 são números bem próximos, né? Então, nós podemos considerar como sendo o mesmo número. Tu sabes que o mesmo número, por ele mesmo dividindo, vai dar quanto? Claramente, 1, acertou. 1 vezes 3 vezes 10 elevado a quê? Menos 15 mais 8, né? Tu sabes que tens de manter a mesma base e depois tomar os expoentes. Muito bem. Então, aqui nós teremos 3 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Então, pessoal, nós temos que procurar a opção que está próxima, mas muito próxima desse valor, uma vez que aqui nós já aproximamos. Então, aí, pessoal, a opção que faz sentido é a C. 2,96 vezes 10 elevado a menos 7 metros. 2,96 está próximo de 3. Então, matamos esse exercício. Podemos agora avançar para o número 4. O número 4 também era uma brincadeira de crianças. De crianças não, de bebês. De bebês. Uau! Como é que vem colocada a questão? Qual é a razão de lambda 1 sobre lambda 2? São os comprimentos de onda de emissão máximos de dois corpos negros que se encontram a temperaturas. Dão as temperaturas T1 igual a 2100 Kelvin e T2 igual a quê? A 1050 Kelvin, né? Lambda 1 sobre lambda 2. Essa informação aqui, pessoal, é muito importante. É muito importante. Tu tens que seguir esta relação proposta. Não pode entender, você fumar suruma aqui e colocar lambda 2 sobre lambda 1, enquanto não pediram isso. Atenção, pessoal. Eu sei que há malandros que vão ao exame de admissão já pancados, mas não fico pancado aqui, né? Ok. Tu sabes que o comprimento de onda e a temperatura são inversamente o quê? Proporcionais. Ok? Então, aqui em cima tu vais colocar o quê? T2 sobre o quê? T1. Então, lambda 1, se fosse diretamente proporcional a T, aqui teria colocado T1. Mas como é inversamente proporcional, tens que aqui inverter. O T1 coloca aqui embaixo. Então, terá o seguinte, T2, 1050 a dividir por 2100. Agora, os valores que são colocados no exame de admissão são calibrados de uma forma que você possa simplificar. Quem é bom em números consegue ver que 1050 e 2100, praticamente aqui o 2100 é o dobro do que? De 1050. Então, essa fração aqui, simplificando, vai dar 1 sobre 2. Neste caso, 1050 aqui é dividido por 1050 e 2100 por 1050 também. Podemos então ver a opção que faz sentido. Obviamente é a B. Temos aqui o número 5. O número 5 vem colocado da seguinte forma. Um apontador laser emite uma radiação de onda igual a 600 nanômetros. São dadas a velocidade da luz no ar, já conhecida por si, e a constante de Planck. Aqui a constante de Planck é 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundos. Os valores que melhor representam a frequência da radiação e a energia de cada fotão são respectivamente. Ok, tu tens que seguir a palavra respectivamente. Significa seguindo a ordem aí. Muito bem. A frequência é dada por quê? Frequência é igual a C sobre o quê? Comprimento de onda.
C é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Comprimento de onda, aí dão 600 nanômetros. Então, vamos aí colocar 600. Só que nós não vamos deixar 600 assim. Temos que decifrar esse múltiplo nanômetro, que corresponde a 10 elevado a menos 9 metros. Ok. Podemos aqui dizer que é 3 vezes 10 elevado a 8, dividido por... Aqui, convertendo isso aqui, vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 7. E pode-se efetuar aqui a divisão de 3 com 6. Então, numa situação que o dobro aparece aqui no denominador, então, isto aqui vai dar 0,5 vezes 10 elevado a quê? A 8. Esse menos 7 pode ir para cima. Vai ficar o quê? Positivo, acertou. Mais 7. Então, a frequência aqui será 0,5 vezes 10 elevado a quê? A 15. Claro que você pode não encontrar forçosamente esta opção. Podemos aqui tentar analisar. A opção A vem 50, está fora de questão. B, 50, está fora. C também, 180, está fora. Então, ficamos entre D e E. Mas atenção, aí vem 5, não 0,5. Então, isto daqui corresponde a 5 vezes 10 elevado a quê? A 14. Quando nós deslocamos a vírgula para a direita, esses pontos aqui têm que diminuir. Mas atenção, temos a situação de D e E, que apresentam a mesma frequência. Temos que calcular a energia. Então, a energia vai ser igual a H vezes a frequência. Onde H não é escapatória. Temos que deixar em joules, tal como as opções aqui propõem. Temos aqui 6,6 vezes 10 elevado a menos 34. A frequência é calculada que é 5 vezes 10 elevado a 14. Usando a matemática básica, podemos multiplicar 6,6 com o 5. Isto vai nos dar quanto? Vai nos dar quanto, pessoal? Vai nos dar 33. 33 vezes 10 elevado a quê? Menos 34 mais 14. Vai ser 33 vezes 10 elevado a quê? A menos 20. Mas nós podemos aqui deslocar a vírgula para aqui. Então, deslocando, essa potência aqui vai aumentar. Teremos aqui 3,3 vezes 10 elevado a menos 19, o quê? Joules. Então, nós temos que ver a opção que conjuga essa frequência e esta energia. Obviamente que aí, analisando as opções, a correta é E. Ok. Temos também a sexta questão. Uau, isto aqui está papinha. Essa parte aqui é papinha. Então, a questão foi colocada da seguinte forma. O físico francês Louis Broglie, vem aí o ano em que ele nasceu e que morreu, não precisamos aqui dizer, né? É analogia ao comportamento dual, onde a partícula da luz atribuiu propriedades ondulatórias à matéria. Ok, sendo a constante de Planck 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 joules, o comprimento de onda de Broglie para um eletrão é massa 9 vezes 10 elevado a menos 31 kg, com velocidade de 2,2 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo, aproximadamente. Em outras palavras, estão a pedir para você encontrar o comprimento de onda. É aqui onde este vídeo faz muito sentido, pessoal. Por quê? No ensino secundário, bom, não quero criticar, mas nos livros do ensino secundário, eles não apresentam essa fórmula que aqui vou colocar. Qual é essa fórmula? É a relação entre o comprimento de onda e a quantidade de movimento. Qual é essa fórmula? O comprimento de onda vai ser igual à constante de Planck dividida pela quantidade de movimento, Q. A constante de Planck aí é de 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundos, dividido, quantidade de movimento, sabe muito bem, a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. A massa que aí propõe-se, que é a do eletrão, é de 9 vezes 10 elevado a menos 31 kg. E a velocidade é de 2,2 vezes 10 elevado a quê mesmo? A 6 metros por segundo. Muito bem, pessoal. Aqui as unidades está tudo bem, não podemos não mexer, podemos até apagar, porque estão uniformizadas. Como então nós podemos resolver isso aqui? Aqui, pessoal, a matemática ajuda muito na física, né? Há quem poderia primeiro multiplicar aqui, mas é trabalho.
eu considero aqui a criar simplificações, né? 6,6 e 2,2. Tu podes dividir, vai dar quanto? 3, né? Acertou, 3. Então será 3 vezes 10 elevado aqui a menos 34. Este menos 31 vai para cima, vai ficar positivo. E o 6 vai para cima, vai ficar o quê? Negativo. Dividido por... restou o quê? 9. Muito bem. Comprimento de onda será igual a quê? Divide aqui 3 por 9. 3 a dividir por 9 vai dar quanto? 0,333 até o infinito. Vezes 10 elevado a quê? Menos 34 mais 31 vai dar quanto? Vai dar menos 3. Menos 3, menos 6 vai dar menos 9. Então, podemos aqui analisar qual das opções aqui faz sentido. Qual das opções faz sentido? Qual das opções faz sentido? Vemos aqui que a opção que faz sentido, bom, é a opção A. Por quê? Porque nós podemos ainda brincar com este valor. Passando a vírgula para cá, teremos o quê? 3,33 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Então, a opção certa é, de fato, A. Aqui apenas truncaram um 3. Tínhamos também o número 7, né? Vinha colocado da seguinte forma. Um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica de intensidade constante e é colocado numa região onde existe um campo magnético uniforme B, de tal forma que o módulo da força magnética F, que se exerce sobre uma porção do fio ΔL, é F igual a que? Intensidade do campo magnético vezes a corrente elétrica vezes o que? Esta porção. Qual dos gráficos traduz a variação do módulo da força magnética exercida sobre a porção do fio condutor ΔL quando varia apenas o módulo do campo magnético uniforme? Em outras palavras aqui, estou a dizer o seguinte: qual das funções aqui obedece esta fórmula? Ok, mais uma vez, a matemática te vai aqui ajudar. É para você considerar que os outros parâmetros aqui são constantes. Praticamente você teria o quê? F igual a uma constante vezes o que? O B. Neste caso, a força aqui é diretamente proporcional ao quê? À intensidade do quê? Do campo magnético. E o gráfico que vai nos conferir a proporcionalidade direta é o gráfico da opção D, né? D. A oitava questão. Para eliminar sua barraca, um grupo de campistas liga uma lâmpada a uma bateria de automóvel. Ok. A lâmpada consome uma potência de 6 watts. É uma lâmpada aceitável, 6 watts. Tá bem? Quando opera sobre uma tensão de 12 volts, a bateria traz as seguintes especificações: 12 volts, 45 ampere-hora. Sendo o último valor a carga máxima que a bateria é capaz de armazenar. Supondo-se que a bateria seja ideal e que esteja com a metade da carga máxima e admitindo-se que a corrente fornecida por ela se mantenha constante até a carga se esgotar por completo, quantas horas a lâmpada poderá permanecer funcionando continuamente? Ok, essa questão aqui tem muitos dizeres, mas resume-se na seguinte forma. Aqui existe uma fórmula que relaciona a intensidade da corrente elétrica e a carga. Sabe muito bem que a intensidade da corrente elétrica é a carga por unidade de quê? De tempo. Estamos juntos? Nós aqui queremos o quê? O tempo. Então, o tempo será igual à carga sobre o quê? A intensidade da corrente elétrica. Então, nós podemos verificar se temos ou não esses valores. A carga aí colocada é de 45 amperes horas. Podemos até colocar aqui 45 amperes vezes o quê? Horas. Dividido. Aqui temos um impasse, não temos a intensidade da corrente elétrica. Mas
dão aí o que? A potência. Sabe muito bem que a potência é a tensão vezes a intensidade da corrente elétrica. Podemos aqui isolar o quê? A intensidade da corrente elétrica, que será a potência sobre o quê? A tensão. Então, nós aqui podemos dizer que a intensidade da corrente elétrica será a potência que é de 6 watts, dividido por quanto? Por 12, que é a voltagem da bateria. Fazendo aqui a divisão, teremos 0,5 amperes. Ok? Podemos aqui colocar 0,5 amperes. Mas aí dá um detalhe muito importante que alguns poderão esquecer. Falam da metade da carga. Metade da carga. Significa que aquela metade vai ser refletida aqui no denominador. Então, multiplicando aqui 0,5 vezes 2, temos quanto? 1. 45 a dividir por 1 vai dar quanto? 45 horas. Sabe que ampere e ampere tu pode simplificar. Então, aqui o tempo para que haja o funcionamento contínuo é de 45 horas no máximo. Temos aqui a questão número 9, né? Bom, esta questão é um desafio, mas nem tanto, quem é bom, né? Dizer o seguinte, por um tubo de 10 centímetros de diâmetro interno, passam 80 litros de água em 4 segundos. Qual a velocidade de escoamento da água? Para você matar esse exercício, primeiro tem que ter conhecimento da hidrodinâmica, no que concerne ao conceito de vazão volumétrica ou caudal. Sabe muito bem que o caudal é o volume por unidade de tempo. Do outro lado, também sabe que o caudal é a área vezes o que é a velocidade. O que é que nós queremos aqui? Queremos a velocidade. Então, nós podemos isolar. A velocidade será igual a quê? Ao volume, que é dado, sobre o quê? Sobre a variação de tempo, vezes o que é a área. Mas aqui é um porém. Não dão a área, mas dão o que é o diâmetro. Sabe muito bem que a área de uma seção circular de diâmetro D é dada por π vezes diâmetro ao quadrado sobre o quê? 4. Então, este quadro nós podemos jogar no numerador. Teremos aqui 4 vezes o volume sobre variação do tempo vezes o π vezes o quê? D ao quadrado, que é o diâmetro. A velocidade será igual a quê? A 4 vezes. O volume aí, pessoal, não está expresso em metros cúbicos. Devemos exprimi-lo em metros cúbicos. Para tal, vamos ter de multiplicar 80 por 10 elevado a menos 3. Muito bem. O tempo aí, felizmente está em segundos, né? 4. O valor de π, vocês conhecem, é 3,14. O diâmetro é quanto? É 10 centímetros. 10 centímetros corresponde a 10 elevado a menos 1 metros. Mas como tem aqui ao quadrado, devemos aqui colocar também ao quadrado. Ok. Este quadro com quadro podemos simplificar. Velocidade será igual a quanto? A 8 vezes 10 elevado a quê? Aqui podemos deslocar a vírgula, vai ser menos 2, a dividir por 3,14. 3,14 vezes 10 elevado a menos 2. Como nós podemos ver, 10 elevado a menos 2 com 10 elevado a menos 2, podemos simplificar. Simplificamos aqui, tá? Ficamos com 8 a dividir por 3,14. Então, aqui, ainda que não saiba dividir, pode usar uma certa esperteza, né, pessoal? Tem que ser esperto para poder ganhar tempo, né? 8 pode aqui dividir por 3 apenas, né? Do que andar a pegar também esse 14. Então, 8 por 3 temos quanto? Temos 2 aqui, aqui vamos ter 6, depois 2, aqui vírgula, 20, aqui podemos ter quanto? 6, depois 18, então vai se repetir 2,66666. 2,6666. Claro, considerando 3, mas com 14 aqui vai dar um valor ínfimo, mas bem próximo deste aqui. Então, o valor exato aqui desta divisão é 2,55 metros por segundo. Então, aqui nós podemos considerar a opção certa como sendo a D. Ok, ainda continuando na onda da
hidrodinâmica, podemos aniquilar de uma forma conclusiva o número 10. O número 10 temos o seguinte: uma torneira leva 10 minutos para encher um tanque de 9 mililitros. 9 mililitros. Qual é, em unidades SI, a vazão volumétrica da tubulação na torneira? Aqui eles querem vazão. Como nós aqui colocamos a forma da vazão, vazão é igual a quê? Volume sobre o quê? O tempo. Então, essa é uma questão da gente voltar a pegar aquela fórmula e introduzir aqui. Vazão é igual a quê? Volume sobre tempo. Aí, pessoal, essa pergunta é oferta, porque era só converter. O volume aqui é 9 mililitros. Mas nós devemos converter o litros para metros cúbicos. Multiplicamos com 10 elevado a menos 3. O tempo aqui está em minutos. Devemos converter para segundos. Então, vamos multiplicar o 10 com quanto? 60 segundos. Muito bem. Aqui nós podemos simplificar aqui esses 3 zeros com o quê? Com 10 elevado a menos 3. Ficaremos com o quê? Com 9 dividido por, aqui quanto? 600. 600 é 6 vezes 10 elevado a 2. Podemos aqui dividir 9 por 6, mas antes de dividir podemos simplificar 9 por 6. 9 por 6 aqui por 3, 3. Vai ficar o quê? 3. E aqui embaixo o quê? 2. Vezes 10 elevado a 2. 3 a dividir por 2 dá quanto? Dá 1,5. E este 10 elevado a 2 passa para cima, vai ficar 10 elevado a menos 2 metros cúbicos por segundos. Então, a opção aqui certa é a C. A opção C é certa. Não está aqui forçamente 1,5. Aí temos 15, mas daqui ajustou-se essa potência. É 1,15 vezes 10 elevado a menos 3. Deslocou-se a vírgula aqui. Então, aqui diminuiu o que? O expoente. Então, aqui por vezes você calcula, naquele exame eu calculei, encontrei 1,5, mas lá não tinha 1,5 vezes 10 elevado a menos 2. Tens que avaliar as outras opções, né? As outras opções para poder acertar o exercício, matar o exame a rir, né? E esperar o resultado do exame de admissão. Tínhamos aqui o número 11. A velocidade de um líquido ideal num tubo de 6 cm de diâmetro interno e 0,45 metros por segundo. Qual é, em metros por segundo, a velocidade num ponto de estrangulamento desse tubo com 3 cm de diâmetro interno? Ok, pessoal, para poder matar este exercício, nós temos que aplicar o princípio de continuidade, ok? O que é que diz o princípio de continuidade? Diz o seguinte, que o caudal é constante. Isto é, vazão 1 é igual a vazão 2. O que é vazão? Vazão nós definimos que é a área vezes a velocidade igual a área vezes velocidade. Mas temos que diferenciar aqui as seções. Nós temos aqui a seção 1 e a seção 2. Agora, como que nós podemos calcular a área? Esta seção é circular. Por quê? Aí dá um indício, diâmetro. Então, diâmetro nos remete à seção circular. Portanto, teremos aqui π vezes diâmetro 1 ao quadrado sobre 4, vezes V1 igual a π diâmetro 2 ao quadrado sobre 4, vezes V2. Nós podemos aqui simplificar π com π, 4 com 4. Então, teremos o quê? Diâmetro 1 ao quadrado vezes V1 igual a D2 ao quadrado vezes V2. Nós queremos a velocidade 2. Pois é onde há estrangulamento. Estrangulamento, a seção é 2. Ok, V2 será igual a quê? A D1 ao quadrado vezes V1 sobre o quê? Sobre D2 ao quadrado. Mas nós podemos criar uma espécie de aplicação de propriedades. Como? Nós sabemos que aqui o expoente é o mesmo. Então, nós podemos colocar aqui D1 sobre D2, tudo ao quadrado, vezes V1. Daqui nós podemos efetuar a substituição dos dados. O diâmetro 1 corresponde a 6 centímetros. E o 2 corresponde aqui a 3 centímetros. Tudo ao quadrado vezes o V1. V1 aqui é 0,45 metros por segundo. Ok, nós podemos simplificar centímetros com centímetros. Nesse tipo de situação, a conversão, né?
Não é imperiosa, uma vez que podemos simplificar o centímetro com centímetro. Ok, até poder converter para metros quadrados, mas ia dar no mesmo. Tudo bem, teremos aqui V2 igual. 6 por 3 vai dar quanto? 2. 2 ao quadrado dá quanto? 4. Muito bem, 4 vezes 0,45 metros por segundo. Então, nós podemos imaginar qual é o dobro de 0,45? É 0,9. O dobro de 0,9 vai ser quanto? 1,8 metros por segundo. Portanto, aí a opção que deve escolher ou deveria escolher é a opção B. Temos aqui a seguinte questão. Uma esfera oca de ferro possui uma massa de 760 gramas e um volume total de 760 centímetros cúbicos, né? O volume da parte oca é de 660 centímetros cúbicos. Assim sendo, a massa específica do ferro é igual a... Muito bem, quando nós falamos da massa específica, estamos a falar da massa existente num volume de matéria. Sublinha aí, volume de matéria. Neste caso, a matéria envolvida é o ferro. Vamos procurar idealizar mais ou menos a figura. Nós estamos a falar de uma esfera. Muito bem. A esfera tem mais ou menos este formato. No entanto, essa esfera não é 100% maciça. Significa que existe uma parte oca. Quando falamos da parte oca, estamos a falar daquela parte vazia. É mais ou menos esta aqui. Então, nós aqui podemos destacar a parte que contém a matéria do ferro, que é esta daqui. Como então nós podemos determinar o volume da parte que contém a matéria? Se for observar, o volume desta parte que contém a matéria vai ser o volume total menos o volume da parte oca. Acertou? Então, volume total menos o volume da parte oca. Tendo este volume, nós podemos determinar a densidade. O que é densidade? Como dissemos, é massa por unidade de volume de matéria. A massa aqui destacada corresponde a 760 gramas. Muito bem. E o volume vai ser o volume total menos o volume da parte oca. Qual é então o volume total, pessoal? O volume total aqui corresponde a 760 centímetros cúbicos. Menos o volume da parte oca corresponde a 660 centímetros cúbicos. Ok, densidade vai ser igual a 760 gramas por... Fazendo a diferença aqui, nos vai dar quanto? Exatamente, 100 centímetros cúbicos. 760 por 100 nos vai dar aqui 7,6 gramas por centímetros cúbicos. Pois aqui nós temos quantas casas decimais? 2 casas decimais, então seria 7,60. Sabe que 7,60 corresponde a quanto? A 7,6. São números equivalentes. Ok. Então, a opção certa aqui é C. Muito bem, pessoal. Tínhamos aqui também o número 3. Era uma questão teórica, né? Vinha colocada da seguinte forma. De acordo com a equação da continuidade, quanto menor for a área disponível para o escoamento de um fluido, então nós temos que analisar opção por opção. Se analisar opção por opção, aqui, quem é experiente, né, na análise de exames, pode ver que aqui pode-se pedir comparar pressões ou velocidade. O que nós podemos aqui dizer? Na seção estreita ou mais fina é onde se verifica a maior velocidade. Em contrapartida, é onde se verifica a menor pressão. Bom, na sociedade, né, eles costumam interpretar de uma forma, digamos, equivocada. Aqui, na seção menor, o fluido não escoa com maior pressão, mas sim escoa com maior velocidade. Então, a opção que nos confere essa abordagem é assim. Maior será a sua o quê? Velocidade. Então, no lugar de velocidade, poderia-se colocar pressão. Neste caso, seria correto afirmar que menor será a pressão. Ok, dando continuidade, temos aqui o número 14. O mesmo corpo é imerso em 3 líquidos diferentes, inalmissíveis, quer dizer, que não se misturam. No líquido X, o corpo fica com 7/8
7 sobre 8 do seu volume imerso. No líquido Y, temos cerca de 5 sextos. Aqui é o X, aqui é o Y. 5 sextos. E no líquido Z, temos 3 quartos do seu volume imerso. Imerso significa dentro. Dentro do quê? De um líquido. Então, quando nós temos aí um certo corpo, numa primeira abordagem, 7 sobre 8 do seu volume vai estar dentro do líquido. E no outro, 5 sextos e o último, 3 quartos. Muito bem. Qual é a questão aqui? Podemos concluir que o menos denso e o mais denso são respectivamente. Para nós compararmos aqui qual é o mais denso e qual é o menos denso, nós temos que apelar ou solicitar a fórmula da densidade. Sabe-se que a densidade é a massa sobre o quê? Volume. Nós podemos aqui concluir que quanto maior for o volume, menor vai ser o quê? A densidade. Então, aquele líquido que vai possuir aqui maior volume, então vai ser o menos denso. E aquele que possuir menor volume vai ser o mais denso. Agora, como que nós podemos comparar esses volumes, tendo em conta que são frações? Então, você estudou com o seu professor de matemática comparação de frações. Mas, ok, nós podemos aqui atualizar essa abordagem. Para nós compararmos aqui frações, o mais prático seria ter o mesmo denominador. Como que então nós podemos ter o mesmo denominador? Vamos ter de calcular o MMC entre os denominadores, a saber, 8, 6 e 4. Então, o MMC aqui é 24, portanto, nós aqui podemos criar formas de ter o 24 aqui embaixo. Como? Aqui nós podemos multiplicar com 3. Se coloca o 3 embaixo, tem que colocar 3 em cima. E aqui para ter 24, podemos multiplicar com 4, 4. E aqui para ter o 24 embaixo, vamos multiplicar com 6, colocamos também o 6 em cima. Portanto, aqui nós teremos 7 vezes 3, vai nos dar quanto? 21. Embaixo temos 24. E aqui nos vai dar quanto? 20 por 24. E aqui teremos 18 sobre o quê? 24. Então, é fácil aqui ver que, tendo o mesmo denominador, podemos comparar o quê? O numerador. 21 corresponde o quê? A x. Então, x aqui é o maior valor. E o menor valor é qual? É z. Portanto, aquele que é menos denso vai ser o x. E aquele que é mais denso vai ser o z. E a opção que nos confere essa ordem é A. Número 15. Uma dada massa de gás perfeito está a uma temperatura de 300 Kelvin, ocupando um volume V e exercendo uma pressão P. Se o gás for aquecido e passar a ocupar o volume 2V e exercer uma pressão 1,5 P, qual será o valor da sua nova temperatura? Muito bem, pessoal. Quando nós falamos de um gás ideal, devemos lembrar da equação de conservação de estágios. Qual é essa equação? Diz o quê? Diz que a pressão 1 vezes o quê? O volume 1 sobre temperatura 1. São a característica do primeiro estágio. Vai ser igual a quê? A pressão 2 vezes volume 1 sobre o quê? A temperatura 2. São dois estágios. Daí, essa é uma questão de você fazer uma inserção do que te dão. O que é que te dão aqui, pessoal? Te dão aqui a temperatura 300. Então, teremos aqui 300, que é a temperatura. E temos mais o quê? Temos o volume V. E a pressão qual é? É P. Primeiro estágio. Vai ser igual. No segundo estágio, o que é que dizem? Dizem que a pressão muda para 1,5 P. E o volume vai mudar para 2V. Sobre o T2. Eles querem a temperatura no segundo estágio. Muito bem, podemos simplificar aqui P com P, V com V. Daqui podemos isolar T2. T2 será igual ao quê? A 300 vezes 1,5 vezes o quê? O 2. Dividido com 1 daqui que sobrou. Sobre 1. Então, fazendo aqui a matemática, temos que 1,5 vezes 2 dá 3. 3 vezes 300 vai dar
900 o quê? Kelvin. Muito bem, se assinalou 900 Kelvin, que é a resposta da linha E, então acertou. Podemos então aqui, uau, boa novidade, dizem para a gente passar. Então só podemos obedecer, a não ser que você escreva aí, não quero passar. Ok, muito bem, número 17, temos o seguinte, qual é o nanômetro do comprimento de onda máximo para um corpo negro que foi aquecido a 4.000 kelvins? 4.000 kelvins é a temperatura, pessoal. B, que é a constante de Vian, é de 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin, aproximadamente. Ok, como que nós podemos ter o comprimento de onda? Sabemos muito bem da lei de Vian. Bom, muitos dizem o Ian, mas ok, tá bem, pouco importa. O que importa aqui é a sua fórmula. Temperatura vezes comprimento de onda máximo é igual a constante. Nós queremos o comprimento de onda máximo. O comprimento de onda máximo será igual a B sobre a temperatura. Então, o valor de B é 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin sobre a temperatura. Aqui, pessoal, desta vez não quiseram apertar. Mas, se quisessem apertar, iam dispô-la ou em Celsius ou em Fahrenheit. Portanto, tens que te certificar que a temperatura deve estar em Kelvin. Como está em Kelvin, então vamos colocar aqui em Kelvin, né? 4.000 Kelvin. O comprimento de onda máximo será igual. Aqui nós podemos colocar esse número na notação científica. Vai ser 4 vezes 10 elevado a 3 kelvins. Kelvin com Kelvin podemos matar. Teremos aqui igual a quê? 3 sobre 4 vai dar quanto? 0,75 vezes 10 elevado a quê? A menos 3. Esse 10 elevado a menos 3 passa para cima. O expoente vai ficar negativo, menos 3. Então, o comprimento de onda máximo será igual a, podemos escrever 7,5 vezes 10 elevado a menos 7, o que é? Metros. Aqui a resposta está em metros. Então, não é só deixar a resposta aqui depois dizer que já está. Deve ler muito bem. Eles querem em nanômetros. Então, sabe muito bem que 1 nanômetro corresponde ao que? A 10 elevado a menos 9, o que é? Metros. Então, se você quiser converter isto para nanômetros, eu tenho dito assim aos estudantes que devem multiplicar com este valor, mas mudando o que é? O sinal do expoente. Isto é, será 7,5 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado ao que? A 9. Mudamos o sinal do expoente aqui. Então, aqui nós teremos quanto? 750 nanômetros. E a resposta que é mais do que correta é a opção C. Número 18 é muito similar ao número 17, né? Diz o seguinte: uma fonte emite uma radiação macromática cujo comprimento de onda é de 500 nanômetros, ok? O valor da temperatura da radiação emitida por tal fonte é... Ok, aqui desta vez querem temperatura. Muito bem, para ter a temperatura, o que você vai fazer? Sabe que a temperatura é igual a B sobre o comprimento de onda máximo. O B aqui dá o quanto? Dá 2,89. Ok, vamos colocar 2,89 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin. E o comprimento de onda que está é o que? É nanômetros. Então teremos aqui 500. 1 nano corresponde a 10 elevado a menos 9. Aqui, como tem metros, vamos colocar metros. Metros com metros podemos significar temperatura igual. Aqui 2,89. Até que nós podemos dividir com 5, né? Mas é trabalhoso. Eu aqui aconselho a criar uma aproximação. Pode aproximar para 3. Vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui esse menos 9 passa para cima. Vai ficar quanto? Mais 9. Dividido por... Esse 500 pode ser 5 vezes 10 elevado a 2. Good. 3 por 5, quanto é que dá? 3 por 5 vai dar quanto? 0,6 vezes 10 elevado a quê? Menos 3 mais 9 vai dar quanto? 6. Esse 2 que está aqui embaixo passa para cima, vai ficar negativo. 6 menos 2 dá quanto? 4. Portanto, 0,6 vezes 10.000 corresponde a quanto? A 6.000 Kelvin. Então, como nós aqui criamos uma batota, na verdade que ajuda, vamos tentar aqui vasculhar qual é a opção que está bem próxima de 6.000 Kelvin. Então, a opção que está bem próxima de 6.000 Kelvin, podes aqui considerar a opção B. Está escrito aí 5.780, que é o valor próximo de 6.000 Kelvin. As outras respostas aqui não fazem sentido. Então, podemos dizer que é a opção C.
Ok, muito bem. Temos aqui também o número 19. O número 19 é uma questão teórica. Aqui estamos a falar da física nuclear. Vem colocada da seguinte forma. Num processo de transformação natural, um núcleo radioativo de urânio 238, isótopo instável do urânio, se transforma num núcleo de tório 234, isótopo de tório através da reação nuclear. Então aí dá uma reação nuclear onde temos aqui urânio 238 e 92, número atômico, vai formar o tório 234 e teremos aqui 90, mais do que o X. Temos aqui esta reação. E, por sua vez, o núcleo filho. Aqui filho, nunca entra filha, mas ok. Então aqui o tório 234, que também é radioativo, transmuta-se no núcleo do elemento protínio através da reação nuclear. Temos aqui esse filho aqui, como aqui temos o pai, 234, 90, mais, desculpe, vai formar este palato, 234, 90, mais Y. Olha então a questão. O X da primeira reação nuclear e o Y da segunda reação nuclear são, respectivamente. Muito bem, pessoal. Aqui são palavras, mas querem uma coisa só. O que é que eles querem? Querem saber qual é o elemento químico. Isso se resume em obedecer à lei de conservação de massa e de número atômico. Diz o quê? A soma das massas dos reagentes deve ser igual à soma das massas dos produtos. Muito bem, vamos lá verificar aqui. 238 é reagente. E nos produtos temos o quê? 234. Quanto é que falta? Vamos supor que você tem aqui 500 medicais. Depois lá tem quanto? Tem 300. Faltariam quanto? Obviamente você ia fazer a diferença, né? Então, nós devemos fazer a diferença entre 238 menos 234. Nos vai dar quanto? 4. O mesmo faremos aqui. 92. Lá foram 90. Então faltam quanto? Faltam 2. Então temos aqui 2. E a partícula que nos apresenta 4 e 2 chama-se partícula alfa. A partícula alfa também é conhecida como sendo o quê? Hélio. Nós estamos a falar do nosso jornalista Hélio Jonas, né? Hélio, estamos a falar do elemento químico. 4, 2. Ok, já batemos o X. Temos que ver a questão do Y. É o mesmo. 234. Aqui temos 234. Não há dívida. Então temos quanto? 0. Aqui está acertado. Aqui temos 90. Lá também temos 90. Também está acertado. Temos 0. A partícula que nos confere 00 chama-se gama. Partícula gama. Ok? Então, a resposta aqui é A, onde vem partícula alfa e um fotão de raio gama. Número 20. Um contador Geiger indica que a intensidade de radiação beta emitida por uma amostra de determinado elemento radioativo cai pela metade em 20 horas. Dizem que cai pela metade em 20 horas. Então, quando dizem metade em 20 horas, significa que aí vão dar o período de semidesintegração, que é de 20 horas. Porque vocês definiram o quê? O período de semidesintegração como sendo o tempo que uma amostra radioativa leva para se desintegrar a metade da o quê? Da anterior. Então, temos aí esse semiperíodo, ou período de semidesintegração. Ok. A fração aproximada do número inicial de átomos radioativos dessa amostra que se terão desintegrados em 40 horas. Então, dá um tempo que corresponde a 40 horas. Ok. Para nós acharmos a fração desintegrada, nós temos aquela forma que diz o seguinte: a fração desintegrada vai ser 1 menos a fração por se desintegrar. E a fração por se desintegrar calcula-se mediante a fórmula 1 sobre 2 elevado a n. Ok. Nós aqui temos esta incógnita aqui, n. Como é que nós podemos ter n? N representa o quê? O número de períodos de semidesintegração, que é determinada pela fórmula n igual a tempo decorrido sobre a meia-vida. O tempo aqui é de 40 horas e a meia-vida é de 20 horas.
40 por 20 vai dar quanto? 2. Então, temos aqui o n que é 2. Daqui, a fração vai ser 1 menos 1 sobre 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 corresponde a 4. Temos aqui 1 sobre 4. Fazendo o MMC, teremos aqui 4 e aqui 1. Isso vai dar 4 menos 1 sobre 4. 4 menos 1, 3 sobre 4. Então, a fração é esta aqui, 3 quartos, que é a opção E. Número 21. Uma onda sonora propaga-se num meio fluido com velocidade de módulo V igual a 1440 metros por segundo. Ok? Sofre reflexão entre duas barreiras de modo a formar nesse meio uma onda estacionária. Se a distância entre dois nós consecutivos dessa onda estacionária é de 4 centímetros, ok? A frequência da onda sonora é... Aqui eles querem a frequência. Muito bem. Sabe-se que a frequência é igual à velocidade sobre o comprimento da onda. A velocidade é de 1440 metros por segundo. O comprimento de onda aqui, é de 4 centímetros. Os 4 centímetros devem ser convertidos para metros. Neste caso, teremos 4 vezes 10 elevado a menos 2, o que é? Metros. Ok, a frequência vai ser igual. Podemos aqui fazer 144 por 4, vai dar 36. 36 aqui com esse zero vai dar quanto? 360. Vezes 10 elevado a 2 positivo. Metros com metros podemos cortar. Teremos aqui 1 sobre segundo. Isso vai dar 36000. 1 sobre segundo é o que? É hertz. Então, reparando aqui nas opções, aqui estaria certa, seria D, que é de 3600 Hz, né? Então, aqui em rigor, nenhuma opção está certa. A que seria correta aqui, que podemos até arriscar, é a D. E temos também o número 22. O número 22 dizem que é para a gente passar. É mais uma questão para passar. Então, quando dizem que é para passar, aí não deve assinalar nenhuma opção. Deve deixar em branco, ok? Então, número 23. Número 23 tínhamos o seguinte. Qual é a energia em eletronvolt de um fotão proveniente de uma fonte luminosa que emite um fluxo luminoso monocromático de 400 nanômetros? Ok, que é energia? Sabemos que a energia é a constante de Planck vezes o que? A frequência. Mas aí não dá uma frequência, dá um comprimento de onda. Então, teremos aqui H vezes C sobre comprimento de onda, que é a frequência. A energia vai ser igual. Como eles querem eletronvolts, devemos ter a constante de Planck em eletronvolts. Neste caso, 4,14 vezes 10 elevado a menos 15 vezes 3 vezes 10 elevado a 8 sobre o comprimento de onda aí colocado é de 400 nanômetros. 400 nanômetros é 4 vezes 10 elevado a menos 7 metros, convertendo aqui diretamente. Posso aqui apagar o metros, como já converti. A energia será igual a quanto? Bom, aqui, como disse nos exercícios, devemos usar aproximações. Porque se há aproximações, você até pode acertar, mas vai levar muito tempo. Ok? Então, eu posso aproximar 4,14 com 4. Esses números aqui estão próximos. Então, a fração aqui vai dar 1. Então, terei aqui 1 vezes, aqui o 3, não temos como aproximar, já está aproximado, vezes 10 elevado a quê? Menos 15, mais 8, esse menos 7 passa para cima, vai ficar quanto? Mais 7. Então, a energia vai nos dar quanto? 3. 3 por quê? Tudo aqui vai dar 0, temos 10 elevado a 0. Sabe que todo número excluindo 0 elevado a 0 vai dar quanto? 1. Então, aqui vamos ter, de fato, 3 eletronvolts. Então, obviamente que aqui não teremos 3, porque nós já aproximamos. Devemos procurar, a opção está muito próxima de 3. A opção está bem próxima aqui de 3. De 3 é a opção D. Vem 3,103. 3,103. Opção D. 24. Identifique a reação que corresponde à formação do isótopo obtido de 3 transformações alfa e 2 transformações beta menos do tório. Ok. Aqui, pessoal, nós até podemos fazer uma lista das opções aí, mas vamos tentar estabelecer algumas diferenças entre a opção errada e a opção certa.
Muito bem. Aqui a dica é usar o princípio de conservação do quê? De número atômico e de massa. Mas uma dica que poderia te ajudar nessa pergunta é saber, quando se fala da partícula alfa, qual é a configuração. Alfa é 4 de massa e 2 como sendo o número atômico. Beta podemos ter 0 mais 1 ou pode ser 0 e menos 1. Mas estamos falando de beta menos, que nesse caso é 0 menos 1. Então, por exemplo, a opção A não faz sentido. Why? Porque aqui na partícula alfa colocam 3, 2. Então logo está errado. Mas a opção D já nos traz aqui algo interessante. Porque vem o quê? Vem 4, 2. De fato, alfa tem que ser 4, 2. E também nos traz o beta menos, que é 0 menos 1. Então está certo. Essas duas partículas aqui estão bem colocadas. Aqui as duas estão mal colocadas. Portanto, assim como A, C, B estão erradas, nós aqui podemos considerar a opção certa sendo... Ok, pessoal. Temos aqui a questão número 24. Na questão número 24, querem saber qual das reações aí corresponde à emissão da partícula alfa e a partícula beta menos. Nós analisando aí as opções, né? Não colocamos aqui todas, mas podemos criar aqui algumas diferenças entre a certa e a errada. Aqui A não está correta por quê? Porque a partícula alfa não é 3, 2, mas sim 4, 2. E a partícula beta menos não é 0 e 1, mas sim 0 e menos 1. Aqui é a colocação da partícula beta mais. Então, a opção que está mais do que certa é a D. Muito bem. Temos também o número 25. O número 25 também é papinha, que é para aproveitar, né? Determine a variação da energia interna para que um sistema termodinâmico absorvendo 200 joules realize um trabalho de 50 joules. Você conhece muito bem a equação da primeira lei da termodinâmica, que diz o quê? O calor cedido vai ser igual a quê? Vai ser igual à variação de energia interna mais o trabalho. Aqui eles querem a variação da energia interna. Essa é uma questão de vocês. Vou dar delta U vai ser igual a calor menos o trabalho. Ok. O calor aqui absorvido é de 200 joules menos 50 joules. Isso é oferta, pessoal. 200 menos 50 vai dar quanto? 150 joules. Então, aqui a opção certa é a B. Também podemos analisar aqui o número 26. 26 era uma questão teórica. Vinha colocada da seguinte forma. No início do século XX, a física clássica começou a ter problemas para explicar fenômenos físicos que tinham sido recentemente observados. Assim começou uma revolução científica que estabeleceu as bases do que hoje se chama física moderna. Entre os problemas antes inexplicáveis e resolvidos nesse novo período, pode-se citar. Muito bem, aqui podeis não estar conceituado sobre essa história, mas tu sabes muito bem que na física moderna você estudou a questão de raio-x, raios gama, a parte da física atômica, radioatividade, né? Isso aí você não estudou na 11ª, onde tinha a parte do eletromagnetismo, né? Então, a opção que nos confere essa abordagem é a de onde vem a radiação do corpo negro. O corpo negro você estudou na física moderna. E o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico você estudou onde? Na física atômica. E a radioatividade. Todo esse manancial aí faz parte da física moderna. O resto, a questão da primeira lei de termodinâmica. Termodinâmica estudou-se antes da física moderna. Até mesmo a questão do eletromagnetismo estudou-se antes da física moderna. O que está dentro da física moderna seria a parte das ondas eletromagnéticas, não propriamente eletromagnetismo. Então, a opção certíssima aqui é a D. Temos também a questão número 27, que é teórica. No reator, nucleões de urânio capturam nêutrons e sofrem um processo de fragmentação em núcleos mais leves, né? Libertando energia e emitindo eletrões. Tal processo é chamado... Então, aqui também é uma questão teórica. Estamos a falar das reações de ficção. Essas reações acontecem muito mais na fabricação de bombas atômicas e também bombas nucleares. O que acontece nesse tipo de reação? Nós temos um núcleo pesado, neste caso, por exemplo, urânio, que vai entrar em contato com o que? Nêutrons ou neutrão.
para gerar partículas leves e também lá temos o que? Neutrões e uma certa quantidade liberta. Essa aí chama-se reação de fissão. Enquanto a reação de fusão, que foi colocada na linha B, seria a reação entre partículas leves para originar um núcleo que é pesado. Então, essa questão aqui, sem teoria, você não responderia. Ok, temos também o número 28. 28 também é uma questão teórica, mas estão colocados aí esboços, né? O esboço gráfico que melhor se relaciona com uma transformação isovolumétrica de um gás ideal. Quando se fala de uma transformação isovolumétrica, é o mesmo que dizer isocórica. Isocórica significa volume constante. Então, o gráfico que traduz um volume constante aí é o gráfico da opção A. Nós temos aí uma reta constante que vai incidir no V, volume constante. B não faz sentido, porque aí a pressão é constante. C está fora de questão, pois aí nada é constante. D seria se tivéssemos uma transformação isotérmica. Então, está errado. Na transformação isotérmica, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. E está super errada, não ocorre nenhuma transformação. Então, também era uma oferta. Temos número 30. O trabalho termodinâmico efetuado por um determinado gás pode ser calculado através da fórmula. Muito bem. Você sabe muito bem que o trabalho termodinâmico será igual a pressão vezes a variação do volume. Mas atenção, essa fórmula aqui só é válida para uma transformação isobárica. Neste caso, a pressão constante. Ok, então aqui a opção, né, correta, ou que pode se considerar correta, é a C. Mas eu aqui não estou lá muito de acordo com esta opção, né? Essa opção é um caso particular para o cálculo de trabalho, só quando temos o quê? A pressão constante. Agora, professor, como que nós podemos calcular o trabalho de uma forma geral? Normalmente, eles vão dar um gráfico onde tem a pressão que vai variar em função do volume. Pode ser uma figura mais ou menos assim. Bom, não é assim na prática, né? Mas estou aqui a tentar aqui ilustrar uma variação da pressão. Então, o trabalho vai calcular mediante a área da figura em causa. Área da figura em causa. Mas para esse exercício, a opção que podemos considerar correta é a C. Temos também aqui número 31, que é uma questão teórica, questão de análise. Vinha colocada da seguinte forma. Considera as afirmações abaixo acerca dos processos radioativos, né? O isótopo radioativo de urânio, aí vem massa 235, número atômico 92. Pode decair para um isótopo de tório 231 para o Z90, né? Através da emissão de uma partícula alfa. Ok, é uma afirmação. Vamos lá tentar ver se está correta ou não essa afirmação. De fato, essa afirmação está correta, porque fazendo a diferença aí entre 235 menos 231, nos vai dar quanto? Nos vai dar aqui 4. E fazendo aqui 92 menos 90, nos vai dar 2. De fato, a partícula alfa apresenta essa configuração, 4 e 2, que é o mesmo que Hélio, 4 e 2. Então, a primeira afirmação está correta. Vamos aqui analisar juntos aqui a afirmação 2. Diz o seguinte: radioatividade é um fenômeno no qual um núcleo pode transformar espontaneamente em um outro sem que nenhuma energia externa seja fornecida a ele. De fato, a radioatividade aqui funciona assim. Nós podemos ter um núcleo, né, que vai se transformar em núcleos leves, onde haverá emissão de partículas ou energia. De fato, também está correta. 3. As partículas alfa e beta emitidas em certos processos radioativos são carregadas eletricamente. Quais são as corretas? Bom, essa última afirmação também está correta, porque alfa aqui e beta têm alguma carga. Aqui seria a partícula que não estaria carregada eletricamente seria a partícula gama, pois ela tem 0,0. Então, 0,0 ela não está carregada. Portanto, aqui a opção que está certa é E.
que diz que 1, 2 e 3 são informações certíssimas. Muito bem. Temos também o número 32. Cerca de 60 fotões devem atingir a corneia para que o olho humano perceba um flash de luz. E aproximadamente metade deles são absorvidos. Metade, nesse caso são 30. Ou refletidos pelo meio ocular. Ok? Em média, apenas 5 fotões restantes são realmente absorvidos pelos fotoreceptores, bastonetes, né? Na retina, sendo os responsáveis pela percepção luminosa. Considera a constante de Planck H igual a 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundos. Com base nestas informações, é correto afirmar que, em média, a energia absorvida por fotoreceptores quando a luz verde com o comprimento de onda de 500 nanômetros atinge o olho humano é igual a... Ok, é uma frase só para podermos atrapalhar. Mas ok, estamos a considerar que aqui é o número 32. Aí dão o quê? Dão o comprimento de onda. O comprimento de onda aqui corresponde a quanto? A 500 nanômetros. 500 nanômetros corresponde a 5 vezes 10 elevado a quê? A menos 7 metros. Temos aí a constante de Planck, que corresponde a 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundos. Ok. Como é que nós podemos calcular a energia para um fotão? Para um fotão, a energia vai ser H vezes 6 sobre o comprimento de onda. Muito bem. H é para considerar aqui 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 vezes 3 vezes 10 elevado a 8 dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 7, o que é? Metros. Então, a energia será igual. Bom, aqui nós podemos criar uma espécie de batota, entre aspas. Vamos aqui dividir o 3 com 5. 3 a dividir por 5 vai nos dar o quê? Vai nos dar o quê? 0,6. Então, teremos aqui 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 mais 8 mais 7 vezes quanto? 0,6 que resulta da divisão. Então, a energia vai ser igual. 6 vezes 6 vai dar quanto? 36. Vão 3. 6 vezes 6, 36. Mais 3 vai dar quanto? 39. Então, aqui nós teremos 3,39. Desculpe. Aqui teremos que voltar. Então, a energia vai ser igual. 6 vezes 6 vai dar o quê? 36. Vão 3. 6 vezes 6 vai dar quanto? Vai dar 36. 36 mais 3 vai nos dar o quê? 39. Então, como temos aqui uma casa decimal, na verdade duas, teremos 3,96 vezes 10 elevado a quanto? Menos 34 mais 8 mais 15. Seria dizer 34 menos 15. 34 menos 15 vai dar quanto aqui? Vai nos dar aqui menos 14. Menos 14. Então, menos 34 mais 8 mais 7 nos vai dar quanto? Menos 19 joules. Então, esta aqui seria a energia por cada quê? Cada fotão, Mas aqui não estão a pedir por cada fotão, estão a pedir pela quantidade de 5. Então, multiplicando 5 vezes 3,96 nos vai dar quanto? Temos que multiplicar esse valor por 5. Vezes 5. Então, fazendo aqui a multiplicação, 3 vezes 6 vai dar quanto? 30. Vão 3. 5 vezes 9 vai dar 45. Mais 3 vai dar quanto? 48. Vai 4. 5 vezes 3 vai dar 15. Mais aquele número vai dar quanto? 19. Então, isto aqui, com a vírgula aqui, vezes 10 elevado a menos 19, nos vai dar 1,98 vezes 10 elevado aqui a menos 18 joules.
Então, a opção que está mais do que correta é a E, 1,98. Então, cuidado, leia muito bem a questão e perceba. Se não fosse pelo 5, aí sim, daria 3,96. Mas cada 5 vai dar esta quantidade. Então, a opção certa, de fato, é E. Número 33. Considere as afirmações abaixo sobre o comportamento térmico dos gases ideais. Ok, certamente você conhece o gás ideal, né? O gás ideal tem a característica dessa equação. Pressão vezes volume igual a N vezes R vezes T. Ok, na base dessa equação podemos analisar aqui as afirmações. Volumes iguais de gases diferentes na mesma temperatura inicial, ok? Quando aquecidos sob pressão constante, de modo a sofrer a mesma variação de temperatura, dilatam-se igualmente. Ok, aqui nós estamos a falar da dilatação volumétrica. A variação da temperatura, é constante. Muito bem. E também dizem que aqui a pressão é constante. Então, se a variação da temperatura é constante, a pressão também é constante. É lógico que o volume também vai ser constante. Então, aqui também terão a mesma dilatação. Esta afirmação está corretíssima. A segunda afirmação diz o seguinte: volumes iguais de gases diferentes, ok? Na mesma temperatura e pressão, contém o mesmo número de moléculas. Bom, essa afirmação também está correta. A pressão é constante, volume é constante, temperatura é constante. Portanto, aqui nós podemos dizer que N vezes R vai ser igual a P vezes V sobre T, não é? Mas estão a considerar que esses três parâmetros são constantes. Então, nós podemos dizer que é N vezes R igual a uma constante qualquer. N vai ser igual a K sobre R. R também é uma constante. Portanto, aqui, independentemente do átomo, aqui o número de moléculas vai ser sempre constante, de acordo com a descrição aí colocada. Então, 2 também está correto. Vamos também à terceira afirmação. Uma dada massa gasosa, quando mantida sob pressão constante, tem temperatura T e volume T diretamente proporcionais. Bom, isso nós podemos analisar na base da equação. Podemos notar que aqui a pressão, o volume e a temperatura, considerando que o P é constante, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Então, essa afirmação também está correta. Portanto, a opção certíssima aqui é E, que vem 1, 2 e 3. Ok, continuando. Temos aqui o número 34. O espectro da radiação emitido por um corpo negro ideal depende basicamente de... Ok, estamos a falar do espectro de um corpo negro. Bom, aqui tens que apelar às equações de Vian e de Stefan Boltzmann. Dizem o quê? Que o comprimento de onda vai ser igual a B sobre o quê? A temperatura. Stefan Boltzmann vai dizer o quê? Que a emissividade é igual a sigma T elevado a 4. Então, ambas fórmulas aqui dão uma dependência do quê? Do parâmetro temperatura. Então, a opção certa aqui que nos dá aqui a temperatura é a opção E. O resto era só para poder atrapalhar. Número 35. Uma esfera maciça de aço está suspensa em um dinamômetro, ok? Por meio de um fio de massa desprezível. E todo este aparato está imerso no quê? No ar. Tudo bem. A esfera, ainda suspensa no dinamômetro, é então mergulhada completamente no líquido de densidade desconhecida. Nesta situação, a leitura do dinamômetro sofre uma diminuição de 30% em relação à situação inicial, né? Considerando a densidade do aço 8 gramas por centímetros cúbicos, a densidade do líquido em grama por centímetros cúbicos é aproximadamente. Ok, vamos imaginar aqui o dinamômetro e a esfera aqui dentro deste líquido. Dentro deste líquido atuam quantas forças? Temos aqui a força peso e temos aqui a tensora.
a tensora. Ok, o que acontece aqui? Esta tensora é lida através do instrumento chamado o quê? Dinamômetro. Mas, estabelecendo o equilíbrio, podemos dizer que a tensora aqui vai ser igual a quê? A força de gravidade. Na verdade, aqui o dinamômetro há de ler o empuxo. O empuxo é igual a quê? Temos que o empuxo é igual à densidade do líquido deslocado vezes volume vezes o quê? A gravidade. Por outro turno, podemos dizer que a força de gravidade vai ser igual à densidade do corpo vezes o volume vezes o que é a gravidade. Mas eles dão uma informação, dizem que quando está dentro da água, a leitura do dinamômetro vai ser 30%. Portanto, temos que multiplicar aqui por 30%. Portanto, temos aqui a densidade do líquido vezes o volume vezes a gravidade igual a 30% da densidade do corpo vezes o volume vezes a gravidade. Portanto, podemos simplificar aqui o volume com volume, gravidade com gravidade. A densidade do líquido será igual a 30% da densidade do corpo. Qual é a densidade do corpo? É de 8 gramas por centímetros cúbicos. Ok. Fazendo aqui os cálculos, teremos 0,3 vezes o quê? 8. Isto vai dar 2,4 gramas por centímetros cúbicos. A opção certíssima aqui é C. Ok, número 36. Uma mola helicoidal de massa é igual a 1,0 gramas. A massa da mola é de 1,0 gramas. E constante elástica, que é de 4.000 newtons por metro. Ok? Encontra-se sobre uma superfície horizontal e lisa, com o seu eixo. Uma das extremidades da mola é então encostada a um anteparo fixo. Depois a mola é comprimida até sofrer uma deformação. Deformação aqui é de 1 milímetro. É a deformação, ok? E repetidamente liberta, ok? Desprezando-se as possíveis oscilações da mola e os atritos existentes, qual será a velocidade escalar máxima que ela atingirá ao ser liberada? Ok, certamente pela leitura do exercício, tu podes entender que faz parte da lei de conservação da energia mecânica. O que é que diz a lei de conservação da energia mecânica? Diz o seguinte: a energia mecânica ela é conservativa. Significa a energia mecânica no início, supondo que é A, vai ser igual à energia mecânica no fim, que podemos supor que é B. Agora, no início, como dão aí a deformação elástica, isto nos remete a ter a energia potencial elástica apenas. Então, temos aqui a energia potencial elástica e lá no fim temos apenas a energia cinética, por causa do movimento dela. Ok. A energia potencial elástica será o quê? Será K, ok? X ao quadrado sobre 2, que vai ser igual a mv ao quadrado sobre 2. Podemos simplificar aqui 2 com 2. O que nós queremos aqui? Queremos a velocidade. Então, a velocidade será igual a kx ao quadrado sobre a massa. Este 2 passa para cá, forma uma raiz quadrada. Teremos aqui raiz quadrada de kx ao quadrado. Podemos retirar aqui o 2. Então, podemos aqui ter o x, raiz quadrada de k sobre o que? A massa. A velocidade será igual a quê? X é deformação. X é deformação. Está em milímetros. Convertendo será o quê? 10 elevado a menos 3 vezes raiz quadrada. K é constante. Temos aqui 4.000. Dividido por... A massa está em gramas. Sabe que 1 grama corresponde a 10 elevado a menos 3. Então, aqui nós teremos 10 elevado a menos 3 vezes raiz quadrada de 4 vezes 10 elevado a 3. 10 elevado a menos 3 passa para cima, vai ficar o quê? Mais 3. Então, aqui nós teremos raiz quadrada de 4 dá 2 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui teremos 10 elevado a 6. 6 com 2 daqui teremos 10 elevado a 3. Aqui podemos simplificar por dar 1. A velocidade vai dar 2 metros por segundos. Portanto, aqui a opção que está mais do que certa é a opção A.
Muito bem, pessoal, estamos a caminhar para a reta final, ok? Temos o seguinte exercício número 37. Um objeto de massa igual a 0,5 kg é arremessado verticalmente para cima, ok? O valor da sua energia cinética a uma altura de y igual a 4 metros é energia cinética igual a 10 joules. Qual é a altura máxima que o objeto atinge? Considere gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ok, aqui também devemos usar a lei de conservação de energia para poder matar o exercício. Nós podemos dizer o seguinte, que a energia no ponto A, que aqui está a 4 metros, vai ser igual à energia mecânica no ponto B, ok? Energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. O que é que nós temos em A? Em A, nós temos dois tipos de energia, a saber, energia potencial mais energia cinética. Enquanto em B, na altura máxima, só temos a energia, o quê? Potencial. Muito bem. Por quê? Porque a cinética aqui no ponto máximo é zero, pois o corpo vai ter a velocidade igual a zero. Good. A energia potencial é o quê? É massa vezes a gravidade vezes a altura. A cinética já nos é dada, que é de 10 joules. Vai ser igual à energia potencial gravitacional, que é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Por coincidência, é a altura máxima. Muito bem. Então, nós podemos aqui dizer o seguinte, que a massa dada é de 0,5 vezes 10, a altura é de 4 mais 10, que é igual a massa de fato 0,5 vezes 10 vezes a altura máxima. Então, a altura máxima será igual, multiplicando aqui temos quanto? Temos praticamente, vai ser aqui 5 vezes 4, temos 20, 20 vezes 10 vai dar quanto? 30. Temos aqui 30, dividido, aqui vai dar 5, 30 por 5 vai dar 6 metros. A altura máxima atingida pelo esse objeto vai ser quanto? De 6 metros. A opção certa é 6. Ok. Tínhamos também uma outra brincadeira aqui, número 38. 38, estamos numa outra senda, que é movimento harmônico simples. Temos aí uma partícula realiza um MHS obedecendo a função x igual a 2 cosseno de πt, ok? Qual é em metros por segundo a velocidade das oscilações no instante t igual a 0,5 segundos? Ok, para você encontrar a velocidade em qualquer instante, tu tens que usar conhecimentos matemáticos, né? Que te vão ajudar. Sabe muito bem que a velocidade vai ser igual à derivada do espaço em função do quê? Do tempo, ok? Derivada do espaço. A derivada do cosseno, qual é? É menos o que seno. Então vai ser menos 2 seno de πt. E temos que derivar o argumento. A derivada de πt vai dar π. Então teremos velocidade, vai ser igual a menos 2π seno de πt. Mas eles querem a velocidade quando for 0,5. Então, V igual a menos 2π vezes seno de π vezes 0,5. Velocidade vai ser igual a menos 2π vezes seno de π sobre 2. Aqui, pessoal, é onde reside a ciência. O π, quando está fora de seno ou cosseno, tangente, não sei o que, corresponde a 3,14. Mas quando está dentro da razão trigonométrica, vamos considerar que π corresponde a 180 graus. Lembra muito bem que π radianos corresponde a 180 graus. Então teremos aqui V igual a menos 2π vezes seno de 180 graus a dividir por 2. 180 por 2 dá quanto? Dá 90. E seno de 90 graus dá quanto? Dá 1. Então essa parte toda aqui é 1. Velocidade vai ser igual a menos 2π vezes 1. Corresponde a menos 2π metros por segundo. Ok. Então, aqui a resposta correta é mais do que B. É mais do que B. Aqui pede a velocidade, não pede um modo. Então, vamos deixar assim. Ok, pessoal. Temos também o número 39, na senda do MHS. Temos aqui um determinado pêndulo simples oscila com uma pequena amplitude num dado local da superfície terrestre. E seu período de oscilação é de 8 segundos. Reduzindo-se o comprimento desse pêndulo para 1/4 do comprimento original, sem alterar sua localização,
é correto afirmar que sua frequência em Hertz será de... Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. O período na primeira situação, pessoal, é de 8 segundos. Querem saber o que é que vai acontecer com a frequência se nós formos já diminuir o comprimento em 1/4? Ok, nós temos que tentar ensaiar o seguinte. O período é diretamente proporcional à raiz quadrada do que? Do comprimento. Então, se o comprimento diminui 1/4, então o período vai diminuir raiz quadrada de 1/4. Neste caso, o segundo período vai diminuir raiz quadrada de 1/4, que é 1. Então, aqui nós teremos 1/4 vezes o quê? Período 1 corresponde a 8 segundos. 8/4 vai dar 2 segundos. Este aqui é o período. Eles querem saber o que vai acontecer com a frequência. Sabe que a frequência é o inverso do período. Teremos aqui 1/2 segundos, que corresponde a 0,5 Hz. A opção que está mais do que certa aqui é a opção B. Até nós fomos mais profundos, né? Porque a resposta vem 1/2. Good. Para poder fechar com chave de ouro ou de diamante este exame, temos aqui a última questão. Vem colocar da seguinte forma. Um corpo oscila de acordo com a equação y igual a 6 seno de 3πt mais π/3, ok? Em unidades do sistema internacional. Decorrido 2 segundos, a equação da velocidade. Ok. Aqui eles querem saber qual é a equação da velocidade quando o tempo é igual a 2. Não querem saber qual é a velocidade, querem a equação. Portanto, esse problema resume-se em ter a equação da velocidade em qualquer tempo. Nós dissemos no exercício número 38 que a velocidade vai ser a derivada do espaço sobre o quê? O tempo, neste caso. Derivada de seno, qual é? É cosseno. E temos que também derivar o argumento. Derivada deste argumento aqui vai ser o coeficiente angular, que é 3π. Então temos que multiplicar com o quê? 3π. Ok, velocidade vai ser igual a quanto? 6 vezes 3π. Vai dar quanto? 18π. Cosseno de 3πt mais π/3. Muito bem. Tendo essa equação responde à velocidade em qualquer o quê? Instante, incluindo 2 segundos. Portanto, a opção que nos confere tudo isto é a opção A. 18π cosseno de 3πt mais π/3. Ok, pessoal, foi um prazer estar convosco nesta grande maratona. Aqui é o vetor de física, o professor Moisés. Caso tenha tido alguma dificuldade ou há uma parte que você não percebeu nesta videoaula, por favor, coloque aí nos comentários. Sem se esquecer claramente de partilhar este vídeo para o seu primo, seu amigo, ou seja, aquele que você sabe que necessita desse conhecimento.